Postos de combustíveis para atendimento por conta da greve dos frentistas. O movimento é por reajuste salarial e outros benefícios. Arrastão no Maiobão causa pânico em Passo do Lumiar. Policiamento aqui não tem no Maiobão. Aqui é um bairro que está muito perigoso mesmo. Caso o plantão estivesse funcionando, a população poderia utilizar para fazer os registros de ocorrências. Anunciado o novo diretor da Blitz Urbana. Mais o nome do alto escalão da prefeitura deixa a administração municipal. E ainda, livro que conta a história do Bumba Boi do Maranhão vai ser lançado em São Luís. Tudo isso e muito mais. Agora, o Maranhão acontece. Olá, boa noite para você de casa. Muito boa noite. A edição de hoje começa com uma notícia que não agrada a nenhum cidadão de bem. Moradores do bairro Maiobão, em Passo do Lumiar, viveram momentos de terror neste final de semana. Uma quadrilha realizou um arrastão, atacando quem estivesse pelas ruas e levando todos os pertences das pessoas e de grandes estabelecimentos. O clima de insegurança e impunidade ainda permanece entre os moradores de Passo do Lumiar e em outros bairros da cidade. E também aqui na capital, algumas pessoas já vivenciaram o problema e agora todos querem maior empenho do policiamento. Vários estabelecimentos foram assaltados, entre eles este frigorífico na estrada de Ribamar e este supermercado na Avenida 13 do Maiobão. Houve tiroteio e uma pessoa que fazia compras foi atingido nas costas por um dos bandidos. Segundo testemunhas, 8 homens armados participaram do arrastão. Eles utilizaram 4 motocicletas para ir de um estabelecimento a outro. Os moradores temem que novos arrastões aconteçam devido à falta de policiamento na área. Não se vê viatura e quando a gente precisa, quando a polícia chega, não tem mais jeito, que o caso já passou muito tempo. Este funcionário de um dos estabelecimentos que foi assaltado e não quis ser identificado, conta que a polícia demorou a chegar no local. Pediram o auxílio, né, que o ladrão ficou aqui, acho que passou mais de meia hora aqui dentro da loja trancado. E no momento não apareceu nenhuma. Nenhuma viatura? Nenhuma. Vocês costumam ver viaturas circulando por aí? Rapaz, no momento que o menino telefonou para a viatura, ela estava na J. Lima. Foi o que ele falou, né? Aí só deu para chegar aqui depois de meia hora, depois que já tinha baleado o cara aí, depois foi que apareceu. Esta outra funcionária, que também não quis ter a identidade revelada, denuncia que o plantão não funciona e que não há viaturas da polícia fazendo a segurança no bairro. Policiamento aqui não tem no Maiobão. Aqui é um bairro que está muito perigoso mesmo. A gente está aqui, que a gente não pode mais nem sair das nossas casas. De noite, então, 6 horas da tarde, a gente não pode mais nem sair na porta da rua, porque senão a gente é assaltado a qualquer momento. A nossa equipe foi até a delegacia do Maiobão e constatamos que o plantão não funciona por falta de efetivo policial, segundo o delegado, que não quis gravar entrevista. Caso o plantão estivesse funcionando, a população poderia utilizar para fazer os registros de ocorrências, como foi no caso do arrastão. Mas quem precisar da polícia vai ter que se dirigir até o plantão da cidade operária para registrar as ocorrências. E ainda falando de violência urbana, o final de semana foi marcado por 10 assassinatos na Grande São Luís. Os crimes, na grande maioria, envolveram armas de fogo e jovens com até 28 anos. Os crimes aconteceram nos bairros do Coroadinho, Vila Embratel, São Raimundo, Itaquibacanga, Porto do Mocajituba, Oiteiro e J. Câmara, em São José de Ribamar. Na penitenciária de Pedrinhas, mais um detento foi encontrado morto. Genilson Ferreira da Costa teria sido estrangulado dentro da própria cela. No mês de maio, 2 detentos foram mortos dentro das unidades prisionais e no mês de abril o número chegou a 9. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça e a Administração Penitenciária, a Corregedoria e Ouvidoria da Polícia Civil estão apurando os casos dentro das celas de segurança. O número total de homicídios na região metropolitana nestes 17 dias de junho chega a 46. Também por conta da violência, um frentista foi morto após um assalto no final de semana. A vítima foi identificada como Carlos Eduardo do Nascimento de Jesus, de 29 anos. E nesta segunda-feira, os profissionais foram às ruas para protestar por melhores condições de trabalho.
Na manhã desta segunda-feira, muitos frentistas trocaram as bombas de combustíveis por bandeiras e faixas. Foi o início da paralisação da categoria, que reivindica melhorias salariais. Um movimento como se fosse a nossa sobrevivência, falando de sobrevivência, porque o trabalhador está exposto a todo o risco hoje em posto de gasolina e nós não temos câmeras, não temos segurança, o nosso salário está defasado. O ticket de refeição, eles não querem dar nenhum aumento para o ticket, permanecer na mesma coisa, entendeu? Hoje o proprietário ele não tem nenhum tipo de prejuízo, ele só tem lucro. Muitos consumidores não estão sabendo da paralisação, mas se preocupam com a possibilidade de ficarem sem combustível. Aí vai ficar complicado aí, a tendência é piorar, né? Na pauta de reivindicação dos frentistas estão piso salarial de R$ 730, plano de saúde e melhorias na segurança dos trabalhadores. Nessa rede de postos aqui, que possui 3 estabelecimentos na capital, os serviços continuam normal. E frentista assim parado, é só a espera de mais um cliente. Neste outro posto de combustível, foi só os manifestantes saírem para que os frentistas voltassem ao trabalho. E as paralisações vão continuar até que tudo seja resolvido. E por conta das manifestações em algumas cidades do Brasil contra o aumento do preço de passagem de ônibus e contra os investimentos do governo federal na Copa das Confederações, as redes sociais estão servindo para agendar uma manifestação contra a aprovação da PEC 37, que retira o poder de investigação do Ministério Público, deixando apenas as polícias civil e federal que apurem os casos. O evento deve acontecer no dia 22, sábado, na Praça Maria Aragão, às 2 da tarde, intitulada de Acorda Maranhão. Outro protesto também está marcado para acontecer na quarta-feira, dia 19 de junho, que também está sendo organizado através das redes sociais. Às 5h40 da tarde, em frente à Biblioteca Pública, na Praça Deodoro, o ato tem como foco exigir a redução no preço das passagens de ônibus de São Luís, já que o governo federal retirou a cobrança de impostos, como PIS e CONFINS, sobre este segmento. No próximo bloco, vamos falar de política. Mas o nome do alto escalão da Prefeitura deixa a administração municipal e a pasta da Blitz Urbana já tem novo diretor. E você vai ver que a discussão sobre o VLT voltou à Câmara Municipal. Estes e outros assuntos daqui a pouco, após o intervalo. Estamos de volta agora falando de política. E vamos começar nosso giro pela Câmara Municipal. O destino do VLT voltou a ser discutido na Casa Parlamentar. Vereadores exigem da Prefeitura uma solução para o veículo que já teve mais de 90% do pagamento realizado. E sobre a CPI do Pão Peixe, o presidente afirma que vem levantando novas informações. Detalhes na reportagem de Joelson Braga. Olá, boa noite. Na sessão desta segunda-feira aqui na Câmara Municipal, o veículo leve sobre trilhos voltou a ser discutido. O vereador Marquinhos conseguiu aprovar um requerimento que solicita do Poder Executivo informações sobre o destino do VLT. Acompanhe. Somente com muito esforço e uma boa dose de paciência foi possível ter início à sessão desta segunda-feira na Câmara Municipal. O problema era a falta de quórum, mas quando os trabalhos começaram, o vereador Marquinhos conseguiu aprovar um requerimento que solicita ao Executivo informações sobre o destino do VLT. Desde o fim do ano passado que a situação permanece inalterada. O veículo parado atrás do terminal da Integração começa a ser alvo de vândalos. A preocupação do vereador é que já foram gastos 7 milhões de reais e até agora nada foi feito. O VLT, com certeza, ele sendo implantado, iria ajudar bastante a população de São Luís no sentido de se locomover de um lado para o outro dessa cidade. Então, esse projeto é um projeto que, do meu ponto de vista, é importante para a cidade e ele não pode continuar ali se acabando. A construtora Serveng, contratada para montar os trilhos, instalou cerca de 800 metros na linha férrea na área do aterro do Bacanga. Mas o que era para ser uma solução no transporte coletivo passou a ser um problema. O vice-líder do governo na Câmara, o vereador Lisboa, disse que existe a possibilidade do VLT ser desmontado para evitar a depredação do patrimônio público. O governo fará o desmonte para que assim proceda de modo mais salutar, sereno e responsável sobre os destinos do VLT. Esta matéria deve voltar a ser discutida nos próximos dias aqui na Câmara. Agora, mudando de assunto,
A CPI do Bom Peixe esteve reunida nesta segunda-feira e o presidente da comissão informou que novos documentos serão solicitados à CEMAPA para dirimirem algumas dúvidas que foram criadas após os depoimentos na última semana. Vamos solicitar, cópia do cheque que foi depositado no dia 28 de dezembro, na conta da Pacific, deliberar sobre quem vão ser os próximos convocados e a questão da careação, se deve ter a careação, se houver, vamos fazer de maneira responsável, como está sendo o trabalho da CPI, equilibrada. O presidente da CPI disse ainda que a comissão tem um farto material para construir um bom relatório. Isso tudo vai envolver nos bastidores da CPI, mas no final, o que esperamos é que tenha um relatório coeso. Pedro Lucas me afirmou que a intenção da CPI é concluir os trabalhos até o início de junho, antes do período de recesso parlamentar. Eu volto com você. Obrigada, Joelce. A Prefeitura de São Luís anunciou Edilson Santos Silva como novo secretário adjunto de fiscalização da Blitz Urbana. O novo secretário já integrava a equipe da Secretaria de Urbanismo. O trabalho da Secretaria vai continuar em conjunto e com o objetivo maior de organizar e fiscalizar os terrenos e áreas urbanas da cidade. E o assessor especial da Prefeitura de São Luís, Ted Lago, pediu afastamento da administração municipal. Lago chegou a ser nomeado, mas nunca foi empossado como secretário de Desenvolvimento Econômico. A pasta é uma promessa de campanha, mas ainda não saiu do papel. Com o Ted Lago, já chega a pelo menos 6 o número de pessoas que saíram ou que foram afastadas da administração municipal. Já foram trocados nomes de pastas como Saúde, Transporte, Urbanismo, Criança e Assistência Social e Blitz Urbana. E esse é um assunto para Raimundo Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, Hugo, Daniela. Pois é, o Edivaldo Júnior, nosso prefeito de São Luís, ele cumpriu uma promessa de campanha ao nomear uma equipe técnica para o secretariado. Realmente, ele cumpriu, porém, essa equipe, toda jovem e com pouca experiência administrativa, apesar do bom nível de qualificação profissional do pessoal nomeado. E o que se viu logo em seguida foi uma espécie de desajuste nas ações, com muita cobrança e, inclusive, cobrança social e política, porque apesar de não ser uma equipe política, mas o prefeito é um ente político e a administração não pode fugir disso aí. E por pressão política já saíram, foram citados os 5 secretários, mais 2 assessores especiais. O Edmundo Gomes também trabalhava na assessoria do prefeito, também saiu logo no começo da gestão. É uma situação que não deixa de ser crítica, até pode-se dizer crise. E no meio dessas demissões ou pedido de exoneração, uma das pastas principais que saiu a da saúde, naturalmente, essa do transporte, que é hoje um setor importantíssimo, e no meio dessas ações da Secretaria de Transporte está também a questão do VLT, que vai e volta, e o VLT parado, e a Prefeitura vai ter que tomar uma decisão, porque é um sistema de transporte imprescindível para a população de São Luís. E principalmente agora, nesse movimento que está surgindo aí, de protesto em relação ao transporte público, o VLT ele tem que entrar no meio disso aí também. Hugo e Daniela. Obrigada, Borges. Obrigado, Borges. E hoje na Assembleia faltou quórum. Informações com Adria Rodrigues. Foram votados 4 requerimentos e o projeto de lei que dispõe sobre a revisão anual da remuneração de especialistas do Tribunal de Contas foi promulgado. Um projeto de lei do Tribunal de Contas do Estado que regulamenta a parte de salários e subsídios dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, e foi um acordo entre o Tribunal de Contas, o Governo do Estado e a Assembleia, de modo que acabei de promulgar para que entre em vigor a partir da data da sua publicação.
A sessão extraordinária, onde seria discutida e votada a doação de um imóvel para o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial, o IMEC, não aconteceu por falta de quórum. A sessão foi transferida para esta terça-feira. E foi cassado o registro do prefeito de Passagem Franca, no Maranhão. José Antônio Gordinho foi considerado culpado por captação de sufrágio, compra de voto. Quem deve assumir o lugar do prefeito cassado é João Evangelista Oliveira. O juiz David Moura Guimarães considerou que durante a campanha eleitoral houve compra de votos, o que também fez com que fosse cassado o registro do vice, Marlon Torres. O segundo colocado nas eleições vai ser empossado. O prefeito cassado pode recorrer da decisão. E aqui em São Luís foram entregues kits que incluem vários equipamentos para o melhor funcionamento dos conselhos tutelares. Mas os conselhos continuam com ameaças de que vão parar as atividades. Cada um dos 7 conselhos tutelares de São Luís recebeu um veículo, 5 computadores, uma impressora, um refrigerador e um bebedouro, adquiridos por meio de um convênio entre a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e a Prefeitura de São Luís, no valor de R$ 380 mil. Convênios que também irão beneficiar crianças e adolescentes de outros estados. Vamos chegar a 1.000 até o final do ano, início do próximo ano, e pretendemos equipar ainda no outro ano, mais ainda, ampliando o nosso orçamento, inclusive com apoio dos parlamentares. Apesar de serem muito bem-vindos aos conselhos tutelares em São Luís, os kits não resolvem todos os problemas. Isso porque a maioria dos prédios onde funcionam os conselhos em São Luís não apresentam condições e estão sucateados. Problemas graves que, se não forem resolvidos a tempo, poderão suspender os atendimentos na capital. No Conselho Tutelar da Área Centro, o prédio alugado está em estado precário, com instalações quebradas, infiltrações e portas destruídas. O lugar não apresenta condições mínimas de trabalho e de segurança, o que leva os conselheiros a pensar em parar os atendimentos nas próximas semanas. Nós estamos já justamente isso, mandando os ofícios, para os órgãos, para que vá dar uma vistoria no prédio, para que esse prédio seja interditado. Sobre os problemas dos prédios dos conselhos tutelares em São Luís, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior informou que eles deverão ser resolvidos nos próximos meses. Nós estamos aí já num plano de ação em andamento para que haja a reforma desses locais e também dos CRAS e dos CREAS. Veja no próximo bloco, o secretário Lula Filho fala sobre as ações da pasta durante as festas juninas na cidade. E ainda a Câmara de Dirigentes e Lojistas de São Luís reclama da falta de organização dos vendedores ambulantes na Rua Grande. Em instantes. No quarto dia de São João do Terreiro da Maria, promovido pela Prefeitura de São Luís, as atrações diversificadas foram destaque da festança. Neste domingo, vários grupos de Bumba Meu Boi, dos mais variados sotaques, passaram pelo local, além de dança country e muito forró pé de serra. Milhares de pessoas lotaram a Praça Maria Aragão, que teve priorizado a atenção às crianças, como um espaço exclusivo aos pequeninos. O arraial da Praça Maria Aragão acontece até o dia 30 de junho. E o período junino em São Luís sempre atrai muitos turistas para a cidade. Este ano, o São João foi lançado de forma conjunta, somando ações das pastas da Cultura e do Turismo. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com Lula Filho, secretário municipal de Turismo. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Maranhão Acontece. E de que forma está acontecendo esse trabalho junto à Fundação Municipal de Cultura? O primeiro trabalho conjunto nosso foi pensar o São João. Então tivemos algumas reuniões em conjunto com a SECOM, FUNC e Secretaria de Turismo, para a gente montar a estrutura e como seria a divulgação do São João do Maranhão, de São Luís. E em seguida a Secretaria Municipal de Turismo foi fazer o seu trabalho de divulgação fora do estado para atrair turistas para cá, mas também fazer parcerias com operadoras para montarem pacotes atrativos para São Luís. Conseguimos êxito nisso e tivemos, segundo dados das próprias operadoras, um aumento de 30% da venda de pacotes para São Luís em relação ao mesmo período do ano anterior. E montar nossas operações dentro do período junino. Nós temos o espaço do turista, nós temos pesquisa durante São João e nós temos operações de boas-vindas. Em relação a essas pesquisas, exatamente que ajudam
a maior número de visitantes aqui em São Luís. O que você tem encontrado em relação a essas pesquisas? Números de pessoas que visitam não só a capital, mas também trabalhando assim, em conjunto com outras cidades? Como é que está isso? Bom, essas pesquisas são feitas dentro de cronogramas e especificações do Ministério do Turismo. Nós fizemos já durante o Carnaval, nós fizemos agora no mês de maio. Essa pesquisa foi terminada de tabular hoje, ainda não li, hoje eu recebi antes de vir para cá. E estamos realizando, a partir da outra semana, a pesquisa do São João. A gente mensura nessas pesquisas e compara índices de ocupação de hotéis, a avaliação do turista da cidade, dos aparelhos turísticos, do nível de informação, limpeza, vários aspectos que ajudam a gente a estabelecer políticas públicas. Não só a Secretaria de Turismo, frise, mas serve também de embasamento para outras secretarias. O que a gente está tentando manter são indicadores comparativos, que a gente não tinha na Secretaria de Turismo. Comparar períodos diferentes para ver como se comporta o turista e o turismo em épocas diferentes do ano. Agora, o turismo precisa ser planejado. A Secretaria Municipal de Turismo já pensa no próximo, dá sempre um passo a mais. A 2014 está bem aí. Como a gente pensa, como seriam as ações para a nossa capital fazer parte dos grandes eventos que acontecem no Brasil? Muito pertinente sua pergunta. Uma das primeiras providências que a gente fez foi montar uma estrutura de planejamento dentro da Secretaria, onde a gente envolvesse todos os servidores. Hoje nós temos um planejamento validado por todos os servidores dos 4 anos de gestão. E isso inclui promoção do destino, com certeza. A gente quer aproveitar algo que é inerente nosso, a nossa cultura, que é o São João. Ano que vem, com o mesmo período de Copa do Mundo, aproveitar a pesquisa da FIFA que diz que o turista estrangeiro quer conhecer pelo menos mais um destino que esteja a 3 horas de voo daquela sede, ou seja, a gente tem várias sedes a 3 horas de voo, e fazer uma divulgação nos principais países emissores para que eles já conheçam São Luís, os Lençóis Maranhenses e Alcântara. A gente está fazendo um trabalho conjunto para que a gente atraia mais turistas. São Luís, portão de entrada, e aumentando a permanência desse turista no país e na nossa cidade. Agora, o que faltaria, então, para que São Luís seja realmente, receba esse turista da melhor forma? O senhor, com pouco tempo dentro da Secretaria, o senhor acredita que precisa melhorar o quê? Os problemas são vários. Nós temos problema grave de sinalização, nós temos problema de limpeza, nós temos problema do centro histórico, que é nosso principal aparelho turístico e maior vetor turismo da cidade, deteriorado. A gente tem feito um trabalho e tem se preocupado, mas o turismo ele não aparece com um simples consertar de calçada, com pequenas ações. O turismo tem resultado de médio e longo prazo. Isso nos deixa ansioso, nos deixa angustiado e gera uma ansiedade muito grande. Mas a gente sabe que a gente está fazendo um trabalho pautado em planejamento baseado em índices e indicadores factíveis, e tudo que a gente pensou é plausível de acontecer, com resultados que podem ser vistos a partir do segundo semestre do ano que vem, com certeza. Mas alguns problemas a gente já vem sanando. De atendimento, por exemplo, a gente já qualificou esse ano o dobro de pessoas qualificadas do ano passado. Isso a gente não tem 6 meses de gestão. Então, esse tem sido um ponto forte da nossa gestão. O que a gente espera é que, no médio prazo, a gente transfira a hospitalidade, que é tão inerente e tão forte na nossa cultura e na nossa raiz, para o serviço, para a prestação de serviço, algo que a gente não percebe hoje em dia. Agora, secretário, nós temos um ministro maranhense que assume, está à frente da pasta do turismo. Existe estreitamento, existe conversa, existe planejamento, algum tipo de projeto que vá beneficiar a nossa capital? Com certeza. Eu quero deixar bem claro assim, o ministro é um republicano. Não tem lado político na hora de trabalhar políticas públicas para o turismo para a nossa cidade. Tem um contato direto com ele. Ele agora destinou 1,5 milhão para a gente melhorar a sinalização. Nós já tínhamos dinheiro de gestões anteriores que não foram utilizados, estavam na conta para ser utilizados e não foram. Nós também vamos melhorar a sinalização. Esse dinheiro que tinha era para sinalização e para mapas. Nós já estamos fazendo isso. E também tem o Flávio Dino da Embratur, que nós estamos preparando um grande projeto de divulgação de São Luís e do nosso São João, junto, como eu falei, o projeto com Alcântara e Barreirinhas, em países da Europa e países da América do Sul. Isso, tudo quase sendo aprovado, a gente começa ainda esse ano esse processo de divulgação. Ok, então a gente agradece a presença. Lula Filho aqui no Maranhão Acontece. Muito obrigado. Obrigado vocês pelo convite, é um prazer estar aqui numa casa que eu tive bem recente como apresentador do programa Inspirar. Estou à disposição sempre que precisarem. E a casa está sempre aberta. Boa noite. Boa noite.
Representantes da classe dos lojistas de São Luís reclamam da falta de organização no centro comercial da cidade. Segundo a CDL, a falta de ordem dos vendedores ambulantes na Rua Grande compromete a travessia de pedestres e atrapalha a venda nas lojas. A falta de organização dos vendedores ambulantes que comercializam produtos na Rua Grande, em São Luís, parece que vai continuar por mais tempo do que planejava a Prefeitura da capital. Desde o início do ano, o município vem tentando resolver o problema no centro comercial da cidade. Mas até agora, nenhuma solução eficiente foi apresentada de forma definitiva e a Câmara de Dirigentes Lojistas exige providências da Prefeitura. A Prefeitura deu uma parada no que ela estava fazendo, que era o recadastramento, e depois ela iria fazer o disciplinamento. Infelizmente, parou no recadastramento e nós ainda estamos esperando a Prefeitura fazer o disciplinamento dos camelôs aqui no centro de São Luís. 186 lojas localizadas na Rua Grande denunciam a queda nas vendas por conta dos ambulantes que costumam ocupar qualquer espaço nas calçadas das lojas. A CDL não é contra o trabalho dos vendedores ambulantes, espera que ele seja disciplinado e padronizado pelo município. O disciplinamento seria retirada dos camelôs da Rua Grande, que hoje eles estão instalados nas calçadas das lojas, colocaria nas transversais e também um número de camelô em cada transversal com as barracas do mesmo tamanho, deixando as calçadas livres para que os consumidores pudessem passar pelas calçadas. E a Receita Federal começou a pagar hoje o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2013. Serão pagos 2 bilhões e 800 milhões de reais neste lote, considerado o maior da história, que corresponde ao ano base de 2012 e a lotes residuais dos últimos anos. Pessoas com mais de 65 anos vão ter prioridade para receber a restituição do imposto, assim como deficientes físicos e portadores de doenças graves. Na sequência, devem ser liberadas as restituições seguindo a ordem de envio da declaração à Receita Federal. Este ano, a Receita Federal recebeu 26 milhões de declarações do imposto de renda. E você vai ver no próximo bloco, alvorada, rodas de conversa e apresentações vão marcar o Dia Nacional do Tambor de Crioula. E ainda pesquisador realiza doutorado sobre a história do Bumba Meu Boi e da Liberdade. O estudo gerou um livro especial sobre a brincadeira. Os detalhes daqui a pouco. Estamos de volta agora falando de esporte. Durante o final de semana, muitas pessoas participaram do desafio 24 horas, uma corrida que já acontece em vários países. Além de garantir saúde física e mental, o outro objetivo do evento foi destinar parte do valor arrecadado a pacientes com câncer. O desafio 24 horas começou em São Luís na manhã de sábado, depois de percorrer 15 capitais brasileiras. O idealizador do projeto é o ultramaratonista Carlos Dias, de 40 anos. A ideia do desafio surgiu há 5 anos. Em 2008 eu fui me preparar para fazer a Copa do Mundo de Desertos, que era correr o deserto de Gobi, o Saara, a Antártida e o Atacama. E no dia que eu fui fazer esse exame, eu fui visitar as outras alas do hospital. E quando eu saí, eu conheci várias crianças, os médicos, os voluntários. Quando eu saí decidido a ser um voluntário. A concentração dos cerca de 100 atletas foi na Lagoa da Jansen. Amantes do esporte se reuniram para cultivar bons hábitos com a prática esportiva propiciado pela corrida. O sedentarismo está matando muita gente, então essa possibilidade da gente mobilizar as pessoas em prol da atividade física é uma coisa muito valorosa. Além de manter a saúde em dia, os atletas contribuíram também para uma boa causa. 20% da renda com a venda de camisas do desafio são destinadas ao grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer. Correr é felicidade. A gente correr está prestigiando e combatendo o câncer infantil e prestigiando também o corredor 24 horas Carlos Dias. Custa R$50, R$10 desse valor é doado ao GRAAC. Então as pessoas vêm, saem do sofá, né? Compra a camiseta, correm quantos quilômetros quiser, 10 minutos, meia hora, 1 hora. E aí colaboram, elas abraçam a causa do combate ao câncer infantil junto comigo.
Amanhã é o Dia Nacional do Tambor de Crioula e a Prefeitura de São Luís está organizando uma alvorada com apresentações de grupos de tambor e rodada de discussões sobre a arte. As atividades começam às 7 da manhã na Praça Deodoro. A Secretaria de Estado da Cultura também vai promover o lançamento do projeto Salvaguarda do Tambor de Crioula, que vai ser executado pelo IFAM. E as comemorações seguem ainda para a Praça Maria Aragão com mais de 30 grupos. E em tempos de festejos juninos, o Bumba Meu Boi, uma das maiores expressões da cultura maranhense, é tema de um livro. Um texto baseado tanto em pesquisas acadêmicas como vivência do próprio autor. Um trabalho que durou 2 anos para se tornar uma obra. O boi de Leonardo apresenta em seu sotaque fortes influências da cultura africana. Com uma percussão rústica que produz um ritmo lento e cadenciado, o boi foi fundado em 1956 pelo mestre Leonardo, após ter sido agraciado por uma promessa feita a São João. Com 57 anos de fundação, o boi de Leonardo é um dos grandes representantes da cultura popular maranhense. Com seu sotaque de zabumba ornamentado pela beleza dos vaqueiros de fita, o boi também apresenta implicações antropológicas e sociológicas que podem ser conferidas no livro O Bumba Meu Boi como fenômeno estético. Para produzir o livro, o pesquisador Raimundo Nonato Viana passou quase 2 anos participando de todos os ciclos de organização da brincadeira, um método científico e prazeroso de se construir conhecimento. É mais um olhar sobre esse universo fantástico, é polissêmico, multifacetado, então a gente propõe um novo olhar, e a gente propõe um olhar filosófico, né? O livro traz a descrição do mundo vida e mostra a realidade do Bumba Meu Boi por meio do canto, da dança, entre outras ações organizativas que estabelecem diferentes estratégias de leitura de mundo, experiências que o pesquisador acompanha desde a sua infância. Eu venho de uma família que nasce nesse universo aqui próximo da Liberdade, na fé em Deus, ouvindo boi de zabumba, ouvindo o sotaque de Apolônio, ouvindo o tambor de Minas, ouvindo o tambor de crioula da Terezinha Jance, do boi Laurentino. E o meu pai também brincava no boi de zabumba, daqui da Liberdade, boi de Leonardo. O livro será lançado no próximo dia 20, às 18 horas, no Centro Pedagógico Paulo Freire, no campus da UFMA. Confira agora o que acontece amanhã. Nesta terça vai ser realizada a maior aula de natação do mundo. O evento acontece ao meio-dia também em outros países. Todas as unidades aquáticas participantes vão realizar a aula prática padrão dentro das piscinas com o maior número de alunos possíveis. O governo do estado entrega 71 máquinas para trabalho na agricultura. A cerimônia vai contar com a governadora do estado, ministro do Turismo e delegado federal do MDA, Ney Jefferson, além dos representantes dos municípios contemplados. O horário do evento será às 4 da tarde no Palácio Henrique de La Roque. A empresa Vale vai reunir alunos de escola da região Itaquibacanga para participarem da palestra profissional Estocagem e Armazenamento de Produtos. A iniciativa é do Programa de Educação da Fundação Vale, que apoia o ensino público na modalidade Educação de Jovens e Adultos. E continua nesta terça-feira as ações de Operação Limpeza da Rua. A ação tem o objetivo de oferecer mais qualidade de vida à população da capital. As regiões do Monte Castelo e Centro vão ser contempladas pela CEMOSP. E a gente fica por aqui, vamos nos encontrar daqui a pouco no Dia News às 11h30 da noite. Até lá. Reveja nossas matérias em nosso site tvguará.com. Tenha um ótimo início de semana para você e até amanhã. TV Guará, diferente por natureza. Com a força de São João, vamos em amanhã, siga o seu destino.